Agamben participa dos nossos vídeos porque ele comenta sobre a linguagem para ajudar a gente a entender sobre as falas. Existe a fala divina, existem as falas dos homens. A gente precisa esclarecer essas coisas. Nesse vídeo aqui eu vou falar o seguinte, que o Agamben vai dizer, a partir de um autor que ele vai usar chamado Ilsener, que como se formam os nomes das coisas e os nomes dos deuses, que ambos se formam da mesma forma. Quando o homem está diante daquilo que não é ele, daquilo que se antepõe a ele, é um outro corpo, é uma outra ação que não é a minha. Nesse instante, esse homem diz uma palavra. E essa palavra, o Ilsener diz que é o Deus momentâneo. Ela vai sendo repetida pelo homem, né? Para se referir às coisas. A palavra é usada, né, para se referir às coisas. Aí então há as palavras são como uma segunda realidade, né? Homônima à primeira realidade. Porque as coisas têm uma dizibilidade, por isso elas permitem palavra, mas as palavras, elas se referem às coisas. Então eu me encontro com esse aqui, falo caneta, existe a palavra caneta e existe isso aqui. São duas coisas, mas que são homônimas, porque a ideia de caneta é homônima a esse objeto sensível caneta. É lógico, eu estou falando de uma palavra que deixou de ser um Deus particular e passou a ser algo cristalizado, né? Por ser repetido, se tornou um nome que faz parte da nossa linguagem, da nossa língua. Mas é assim que se formam as palavras que nós usamos, nessa hipótese do Ilsener. Através dos encontros momentâneos com as coisas que não são eu, que por ser essas coisas sensíveis, que por serem dizíveis, permitem uma palavra que vai sendo repetida até se cristalizar. E essas palavras, elas são homônimas às coisas sensíveis, têm o mesmo nome. Com os deuses também. Quando Hesíodo estava no Monte Helicon e sentiu uma voz, ele falou: musas? São musas. E olha aqui a frase do Agamben. O Deus é a ação ou a coisa no instante do seu aparecer no nome. Então, quando Hesíodo fala musas, aquilo que era sensível se torna um Deus. Porque se torna um Deus no instante em que apareceu como nome por Hesíodo. A partir daí, as musas foram conhecidas.
como aquelas que falam sobre os deuses, falam sobre a formação do todo. Ganham ganham realidade. E aí você pode estudar as religiões como nomes que os homens atribuem às coisas que não são eles e que são dizíveis, e esses nomes que compõem histórias mitológicas que formam a religião desses povos, desses grupos de homens, né? As coisas, para o grego antigo, as coisas que aconteciam com ele a essas coisas, ele atribuía nomes, né? Quando Odisseu estava em dúvida estava preocupado, né, se conseguiria realizar sua vingança contra os pretendentes da sua mulher, estava preocupado, não conseguia dormir. Atena aparece e diz: olha, não tem que se preocupar, se preocupe com isso amanhã, durma. Aí ele então pôde dormir. Atena é a deusa do esclarecimento. Digamos que não foi a primeira vez que Odisseu encontrou Atena, mas digamos que tenha sido. E digamos que tenha sido até o primeiro encontro entre um homem daquelas circunstâncias dos gregos antigos, né? E um momento de decisão. E ele, naquele momento, ele teve um súbito esclarecimento a respeito do que fazer, e ele viu a palavra Atena. Então Atena passou a ser a deusa, porque a deusa é a nominação do momento singular, de uma ação singular, de uma coisa singular, sensível ou subjetiva, que acontece, e ela é nominada na linguagem, ganha um nome. Então Atena Atena, esse nome que é dessa deusa, esse nome que se torna uma deusa, né, porque ganha vida própria ao ganhar um nome, né, ganha abstração, ela tem o mesmo nome da necessidade de esclarecimento que eu preciso. Ela é homônima, porque ela é homônima ao esclarecimento. Assim como Ares é homônimo à guerra, ao furor da guerra. Eu o evoco porque eu quero guerrear, eu quero ânimo para guerrear. No instante do encontro do homem com a coisa, faz com que o nome surja, e aí surge no nome, o Deus passa a existir, porque ele existe como palavra na linguagem. E o Deus o Deus enquanto palavra, ele nomeia aquele próprio momento que foi nominado. Ele tem o mesmo nome daquele momento. Não é que Ares é deus da guerra. Ares é guerra. Atena é esclarecimento.
Quando a gente está falando, então, um conjunto de vídeos sobre as falas dos homens. As falas dos homens aqui por Agamben tem o indizível, né, que é aquilo que se retira quando se fala algo, mas ele é essencial para que se possa dizer algo, porque ele é o arcabouço das palavras, né? E o dizível é aquilo que se manifesta com as palavras, não é aquilo que se retira, é aquilo que se manifesta, é o assunto do qual se trata. A ideia manifestada, dizível, ela é a própria coisa. Existe a coisa sensível, existe a própria coisa. É uma dualidade platônica que o Agamben entende na linguagem. A própria coisa é aquilo que acompanha o dizer da coisa. O próprio círculo é aquilo que acompanha o círculo, né? O dizer a palavra círculo, e o escrever a palavra círculo, e o definir a palavra círculo, né? Agora ele vai dizer, chegou nesse ponto aqui, em que ele fala da origem da palavra, pelo encontro com aquilo que não sou eu, inclusive da palavra divina, dos nomes dos deuses. E que as palavras comuns, pela repetição, se cristalizam, mas as palavras, os nomes dos deuses, eles são, de novo, o Deus é a ação ou a coisa no instante do seu aparecimento no nome. O Deus passa a existir quando quando algo é nominado com o nome dele, do Deus. Um momento de tensão, de guerra, de desvario da guerra, né? O homem fala, surge a palavra Ares, aí surge o Deus Ares. Aquela coisa que é a guerra, ela é nominada, e no instante que é nominada, você tem um Deus. Aí você passa a ter um funcionamento como o que o Platão pensou. O Deus vai ser o nome, vai ser a ideia, vai ser o nome, vai ser o próprio nome, vai ser a ideia, que tem o mesmo nome da coisa sensível. Ares, sinônimo para guerra, que vai ter o mesmo nome da guerra que os homens guerreiam, né? Aqui então a gente está continua falando sobre as falas dos homens, pensando, estamos falando das falas dos homens, sejam as falas comuns, sejam as falas dos deuses, né? Os nomes dos deuses. Tem uma aproximação, né? A gente conseguiu aproximar. Pela origem do nome dos deuses e do nome das coisas. Apesar que isso é diferente da fala com F maiúsculo, a fala das musas, que é a fala que presentifica as coisas, né? Que a gente viu quando estudamos o próprio Hesíodo.
Mas será que é tão diferente assim? Será que o nome que presentifica a coisa, a fala que presentifica a coisa, que é a fala das musas, não combina com isso que a gente está conversando? Com o nome, que é o Deus que aparece no nome, né? O nome que é o Deus que aparece. A gente vai continuar a falar mais sobre isso, tá? Até o próximo vídeo.